roubo, fraude, estelionato. Esse tipo de polêmica que a gente gosta de trazer aqui na Builders, porque a inteligência artificial não é só hype, também passa pela proteção e pela segurança. Para a gente falar desses temas e ensinar você a mitigar eles, estamos aqui com uma banca hiper qualificada, começando por ela, fazendo parte, meu amigo, mentor, diretor, Robson Delfiol. Seja bem-vindo. É nóis, mano. Valeu. Ó, só pra lembrar, #JesusInTech. Vem aí. Vem aí, vem aí. Você não sabe quando, mas um dia vai chegar. Vai chegar, cara. É um prazer estar aqui com esses caras, eles são 2 monstros, cara. É mesmo? Literalmente, são muito bons tecnicamente e grandes amigos aqui também. Um é interiorano, que fala um Opa. pouco diferente ali, e o outro é paulistano aqui que, quando era jovem, ele andava com uma bíblia embaixo do braço e espero que ele conte essa história pra gente também. Vem Ele aí. já trabalhou pra você. Já trabalhou pra você. Daquele jeito que a gente gosta, eu gostaria de apresentar aqui Ulisses e Lauro Delauro. Lauro Delauro, inclusive, que é um nosso convidado que a gente já está há uns 20 episódios tentando chamar ele, né? Difícil a agenda dele, né, cara? Mas que bom que está aqui com a gente. Apresentem-se, meus caros. Muito bem-vindos. Vamos lá. Muito bom. Vai, Ulisses, fica à Ulisses. vontade. Eu sou o Ulisses Penteado, CEO da Bluepex. Nós somos uma empresa especializada em cibersegurança. E é um prazer estar aqui com vocês. E a gente já vem falando muito tempo sobre vários projetos, né? Então, ver isso materializando hoje, para mim, é fantástico. Show de bola, vamos para lá. Tamo Seja junto. bem-vindo. Muito Laurão. bom. Bom, eu estou aqui há 9 anos na SkyOne. Meu papel hoje é diretor de projetos especiais, né? Então, um pouco eu entro em várias áreas diferentes e executo. E é um convite aqui super delicioso dessa conversa. E cyber e segurança cibernética foi um dos projetos que eu toquei aqui durante bastante tempo. A gente vai falar um pouco de ISO e tudo mais. É isso, cara. E não poderia ser diferente, né? Ter 2 grandes referências, uma interna e outra no mercado, né? Gostamos. Cara, a gente tem uma pergunta para começar aqui. Vamos começar com o Ulisses. Ulisses, a IA, né, ou as IAs, porque você não sabe quantas existem, né? Ela é uma superfície de ataque, mas também uma ferramenta, né, de ataque. Como é que você está vendo aí no mundo da cibersegurança, né, esse negócio de utilização da inteligência artificial para ataques, né? O que está acontecendo nesse mundo que nós estamos vivendo aqui? Legal, e é um assunto bem interessante esse questionamento seu, porque o problema só piorou. Uhum. O que já era complicado ficou bem mais complicado e tende, eu não sei onde isso vai parar. E aí é interessante que eu tenho visto alguns colegas da área muito falando, reclamando disso. Olha, porque IA para cyber, IA para isso, IA para aquilo. Precisa tomar cuidado com isso, tomar cuidado. Espera um pouquinho, nós estamos olhando isso de maneira negativa, né? Isso não é um hype, isso é uma coisa que está aí. Não tem como a gente fugir disso. Então, nós precisamos aprender a trabalhar com essa questão. E eu sou adepto, sou fã, e desde o primeiro dia que eu tive acesso, trabalho com IA já há muito tempo, mas a generativa, primeiro momento que eu tive acesso, eu falei, isso muda completamente o jogo. E aí, no direto, no item que você trouxe para a gente aqui, por que que piora? Porque permite que eu faça o que antes eu precisava fazer de maneira manual, artesanal, de maneira automatizada, Certo. né? Então, vou dar um exemplo phishing, que é bem simples, que é aquele ataque onde nós passamos por uma outra pessoa, por uma empresa, para iniciar um ataque. Se eu não me engano, 20 ou 21% dos ataques CERT-BR são iniciados por phishing. Caramba. Então, nós não estamos falando de um número pequeno, não. É um negócio muito, muito grande e isso está explodindo. Porque é muito fácil clonar hoje, né? Então, isso traz um risco enorme, uma velocidade muito grande. O deepfake, né? Deepfake é um exemplo. E aí a gente pode ir para questões mais complexas, mais técnicas, que é a questão dos malwares polimórficos. É algo que era bem complexo e estava meio que. Porque dependia do conceito extremamente técnico para executá-lo. E com a AI isso mudou. Né? O Então nós temos duas pontas aqui bem Ô Jesus, interessantes. boiei, cara. Não entendi nada. O que que é que você falou? Malware polimórficos. Caraca, explica pra nós o que que é Que isso. é bicho isso? estranho isso aí? Você viu? É um Ô, bichinho Como é? estranho. será que tem lá na sua casa, Lauro, No os interior? bichinhos lá, não? Não, esse aí eu não conheço, Não não. conhece, não. Conta pra nós. Malware polimorfo. Basicamente aquele artefato malicioso que ele é capaz de Se transformar. se mutar.
Caraca. tá? Então ele durante o processo, ele vai mudando a sua estrutura, vai mudando o seu código Nossa, para que ele não seja identificado. nossa. Então eu trouxe 2 exemplos aqui, a questão do phishing, que é aquele ataque de engenharia social, onde eu me passo por alguma coisa, eu peço usuário e senha, e um Uhum. ataque mais complexo, né. Nossa. Então, Difícil de rastrear qualquer um desses, assim. Ulisses, entrando um pouco aqui nesse tema que é importante quando a gente fala de desafio de IA, né? O que a gente vê que a IA, na nossa própria estrutura, vem se adaptando e crescendo e aprendendo mais. Ela realmente está aí para aprender e aprendendo com tudo isso. A gente viu essas últimas 2 semanas, um forte barulho da Anthropic falando sobre o seu novo modelo, que ela não pode abrir esse modelo de cara porque ela pode ser altamente arriscada, é um risco para a sociedade, né? Nossa. E o que a gente vê é isso, né, que você está comentando, realmente ela tem a capacidade de, num modelo de se adaptar, porque ela realmente tem mais capacidade de processamento, de rapidez que a gente, qualquer ofensor, né, no mundo de cyber, teria no seu potencial imediato, vamos chamar assim. capacidade que nunca teve em nenhum Exato, momento, né. exato. É, Uhum. Então, assim, eu acho que cabe aí, né, Robson, uma pergunta que como é que a gente se defende disso, muito né? louco. Boa pergunta. E aí, Ulisses, ajuda a gente. Eu comento que cyber ou segurança da informação, da maneira geral, é como uma maratona, Tá. tá. Correr uma maratona é simples, é só correr. Mas é fácil? Não, você precisa treinar, precisa se preparar, seu corpo, Se alimentar, tem se um alimentar, então processo, tem usar os todo um equipamentos, processo. certo? Então vamos pensar a questão de segurança da informação como uma maratona. Não tem, grandes desafios, tá, mas nós precisamos seguir os passos, e para isso existem várias normas e metodologias para tratar disso, e não tem como fugir, é necessário a gente fazer o que precisa ser feito da maneira correta, passo a passo, não tem como fugir disso. Eu estava ouvindo, Lauro, aqui na nossa confraria, né, Uhum. um cliente falando o seguinte, eu queria esse desafio aqui para a gente discutir, né? Por que é tão difícil um SOC inteligente que a primeira camada ela fosse 100% automatizada, né? Foi o desafio que o cliente trouxe, o cliente contou um pouquinho do que ele passa lá com o fornecedor dele, e eu fiquei pensando nisso. Falei, mas a IA teoricamente dá resposta para várias perguntas, né? A generativa, então, ela dá respostas bem elaboradas de acordo com o contexto, né? E muito provavelmente tem muita documentação, né? Que daria para automatizar uma boa parte dessa camada inicial do SOC, né? Um SOC? Vai socar a máquina? O que é É, um SOC? cara, eu vou deixar o Lauro responder, porque ele é o especialista em SOC, aqui um dos caras que ajudou a criar na SkyOne. É. Mas por que é tão difícil, Lauro? Por que as empresas têm tanta dificuldade? Não, na verdade, acho que a gente complementa aqui, né, Ulisses, a discussão que é assim, o grande ponto de você identificar o que é o que não é uma Uma atividade ameaça. ofensora ou uma Uhum, ameaça, né. Então, o que a gente chama de falso positivo, né. Então, perfeito. a análise de um falso positivo, ela é um grande funil, né. Você tem que ir limpando, limpando, entendendo, entendendo para chegar: "Opa, isso aqui realmente é alguma coisa que pode ser um ataque de um ofensor ou alguma exploração de alguma vulnerabilidade ou Sim. de ou seja, que se torne um ataque", tá. A IA vai fazer isso, a IA já está fazendo isso, né. Agora, é um processo também de aprendizado que depende do negócio. Da Não é superfície tão também. genérico. É, Não, a superfície você pode mapear, né, se você pegar log de tudo que você na perfeito. superfície você faz, mas assim, para aquele negócio, a superfície de exposição é uma e a criticidade de qual filtro que você vai aplicar é É outra, outra. né, Ulisses? É Eu nessa linha? Sim, concordo plenamente e o negócio, vai ditar as regras para o SOC poder analisar isso. Perfeito. E se me permite, a IA generativa trouxe agora, antes nós tínhamos os atacantes em algum momento indo dormir, né, agora não tem mais, eles não vão Acabou. mais dormir, acabou. Então, é um adendo aí bem importante, por isso que a gente precisa estar olhando isso o tempo todo. Ô Lauro, e Ulisses, o que o cliente trouxe que é interessante, tem 100% de razão o que você falou, né. Ele falou que um dos desafios que ele tem quando troca as pessoas do SOC, né, eles não sabem, por exemplo, quando as impressoras estão funcionando. Então tem um determinado horário do negócio dele que a impressora está funcionando e imprimindo etiqueta que nem maluco, gera alertas no sistema do SOC, e como a pessoa não sabe que é a impressora, ela acha que é um falso que é um positivo, Sim. né.
Só que aí ligam as escalações, vão passando, passando, até chegar em alguém que sabe, não, espera aí, hoje é o dia da impressora, a impressora que está rodando. Olha o IP, não é tal IP? É tal IP. Então é a impressora, tá tudo bem, deixa seguir o negócio, né? É um pouco do que você falou, né? Cada negócio vai ter um comportamento e a partir daí você tem É um aprendizado, né? isso. O que a gente vê e que está acontecendo com bastante profundidade é que eu acho que a IA vem para matar a pau, é a correlação. Então, por exemplo, imagina que você tem fatos que ocorrem em qualquer lugar do mundo Perfeito. e essa correlação, que é muito difícil para o ser humano fazer em volume, ela faz rapidamente. E Sim. aí é isso que vai dizer: olha, aqui tem uma grande chance De de acontecer um ser um ataque. de um ataque ou até uma tentativa, assim, eu diria que é uma possibilidade de, mas o índice de acerto disso com o IA vai ser muito alto, Com e já está certeza. sendo muito alto. Uhum. Então, é a mesma coisa, o volume de análise da superfície sendo global para alguns tipos de ataque, é lógico que vai ser 100% de garantia ou 99% de garantia e falar: "Aqui não, Perfeito. aqui não, aqui é, este não é", tá. Uhum. Então, assim, sem dúvida, a primeiro nível vai ser automatizado e o especialista vai poder receber muito menos carga para fazer a análise final. É o famoso dados, né? Você ter dados do negócio, a IA vai aprender com esses dados e aí a gente consegue aplicar a automação onde faz sentido, né? Sim. E vamos falar um pouco de 2 coisas que eu acho que estão pegando aqui, né. Uma que, talvez é a adequação da ISO, não sei se é essa a frase correta, né, mas muitas normas, né, estão se adequando aí com a chegada da inteligência artificial. Talvez outras normas estão sendo criadas, Uhum. né, mas é um fato que quem trabalha com certificação, né, quem certifica a sua operação, que é o caso da Sky One, por exemplo, tem que olhar agora para a IA de uma maneira totalmente, intencional, né. E aí o que vocês estão vendo de norma? O que está chegando de novo e que normas que estão se adequando à inteligência artificial, principalmente no que tange aqui a cibersegurança, que é a nossa discussão, e a Sky One, e o Laura é um dos responsáveis, né, ela é certificada 27001, né, Laura, é isso mesmo? Opa. Recertificada, né, segundo Recertificada. ano, isso. Conta para nós aí. É, o trabalho de novo, né, o Ulisses trouxe, né, Ulisses, que é uma corrida de maratona, né, então essas normas e esses, vamos dizer, até frameworks aplicáveis, eles são principalmente importantes para você fazer esse caminho da maratona, ou seja, não adianta você falar que você é seguro se você não cumprir uma série de, procedimentos e necessários, né. Que Pra tipos de procedimento? por exemplo, a gente mandou tirar o crachá por causa do vídeo aqui, É mas a isso. gente anda de crachá dentro da Skyway. Por quê? Porque precisa saber se aquela pessoa é um funcionário ou um convidado, ou o que que aquela pessoa que está fazendo aqui que nós nunca ouvimos ela. É isso. Ela pode ser um invasor, né. Esse é um exemplo físico, É, sim. certo? Outro exemplo que não é físico, não pode rodar nada pessoal numa máquina que não Perfeito. seja da empresa, e Uhum. as máquinas têm que ser da empresa. É Então, isso. o notebook de 100% dos colaboradores é um ativo da companhia, logo, eu posso implementar aquilo que precisa de monitoramento e de controle naquela É, máquina, certo. né. Para você ter acesso aqui a um endpoint de acesso, tem que ter uma regra para isso e tudo mais. Então, vamos dizer, essas normas foram feitas para criar esse modelo e que ele possa ser rastreável e governado, né. Tanto é que a gente estava falando um pouquinho antes de começar, da 42001, que é uma norma específica para gestão de inteligência artificial, que Olha foi só. feita em 23. Olha só. 23 eu acho que, se eu não me engano, foi o ano do GPT, né? Opa. Você vê que já tá ficando velho, né? Já faz 3 anos. Já tá Dormindo, já né? tá Tem gente velho, dormindo, já né? tá maduro, não? Maduro. E aí, Ulisses, como é que você está vendo isso? Principalmente, acho que nos seus clientes, né, onde vocês costumam implementar também, assim como a Sky One, a questão da segurança, né, do treinamento, da capacitação, você deve se deparar com isso, né? Lugares onde você tem uma normatização e onde você não tem uma normatização, que a gente poderia até chamar de governança, né? O que que acontece nesse caso, né? É mais difícil, é mais complicado você gerar, essa segurança? Não tem como, como eu disse, a gente evoluir o nível de segurança em cyber sem seguir os processos básicos. Certo. E o básico começa pelo básico, é repetitivo o que eu estou falando, mas É. a política de segurança da informação tem que estar. O que o Lauro comentou, muito de maneira positiva, ele sabe que precisa usar o crachá e sabe que ele precisa
o notebook não pode ser instalado. Por quê? Isso está descrito numa política. Tão importante que é isso, que a ISO 27001, do qual a Bluepex também é certificada, ela exige que a política de segurança e segurança da informação seja validada pela alta direção. Tem que ter lá uma comprovação que a alta direção leu e ajudou na escrita. Porque não existe implementação de modelos de segurança se não Seja top-down. se não for top-down. Perfeito. E aí, se me permite um complemento, Lauro, o que eu achei bem interessante do seu comentário foi a SkyOne é 27.000 recertificada. Isso. Essa frase ela ficou, quem não Certificada sabe, de novo. não percebeu o quanto isso é um problema. Porque muito do que acontece na primeira certificação, porque a pressão do mercado, por uma necessidade de um fim específico, você corre certificar. A recertificação, cada ano que passa, ela fica mais complicada, porque você precisa demonstrar histórico estatístico. Verdade. Então, é bem interessante. Eu, particularmente, entendo pelo tamanho do problema a necessidade de ter itens específicos. Uhum. Mas, na minha opinião, as normas e os frameworks já tratam disso. Vamos dar um exemplo. Todos os frameworks que você for pesquisar, tipo NIST, syscontrols, ele vai pedir que você conheça tudo que tenha na sua estrutura de rede. Certo. Então, basicamente, ali eu já entendo que se eu tenho que saber tudo que eu tenho, todos os softwares que eu uso, eu tenho que saber quais IAs que eu uso. Tá? Mas como o assunto é muito importante, é uma mudança de chave absurda para o mercado, E muito novo. é também. muito novo. Apesar de que esses 3 anos, para mim, Passou voando, né? parece que eu não conseguiria mais viver sem a generativa. É um negócio tão estranho, né? Mas, enfim, é muito É a novo, é extremamente dopamina, é a importante. dopamina. Loucura, né? Só entra nessa, sei Não, lá. eu Ah, também. tem um hook ali que vicia, né? Você vê o negócio sair com mágica no prompt, tem um Tá cheio de adicto aqui, cara. é. Eu fico arrepiado de pensar o quanto as pessoas não estão acompanhando isso. Me preocupa, eu fico preocupado. Eu vi uma pesquisa, não sei se foi da Anthropic, mas eu vou pesquisar e trago no próximo, né? Que existe uma bolha, né? A quantidade de pessoas que estão olhando para IA e trabalhando no dia a dia, perto do universo das pessoas, é muito pequeno. Sim. A gente talvez está no início da curva de adoção, só que como a gente está nessa bolha, parece que está todo mundo fazendo, mas na verdade, sei lá, 97% das pessoas do mundo nem começaram ainda, né? E isso cria para a gente uma questão dicotômica, que é o seguinte, qual é o tamanho do mercado então, né? Já que a gente acha que está todo mundo fazendo, mas no final do dia não está, né? Qual espaço que Tá ali esse mercado tem começando. para crescer e quais são as questões de conformidade que aparecem, né? Ainda tá tudo muito difícil de responder, né? A gente vive não só né, no mundo do IA, mas a gente vive no viés de confirmação, né? Perfeito. Opa, Então esse é o ponto. É isso. Você não via um carro azul celeste na rua. Quando você pega o primeiro, você começa a Todos. ver um monte. Isso. Esse é o viés de confirmação. Então, Impressionante. a gente está dentro disso, e isso é um dos temas de cibersegurança, né? A Perfeito. gente tem quando você vê não dá para dizer. comportamentos. Não, e você tem comportamentos na companhia. A gente aplica aqui uma pesquisa para fazer levantamento de comportamento, né? Ok. E dentro dessas pesquisas, a gente consegue levantar vários viés que impactam diretamente na postura, né? Porque lembra, a gente conversa muito sobre cyber aqui, mas a peça fundamental de cyber qual é? As pessoas. As pessoas. Opa. E as pessoas estão ligadas exatamente ao que é comportamentos. É isso aí. Uhum. Então, e interessante que o IA, o que ele faz na sua última instância? Altera. Não, ele representa comportamentos. Sim. Né? Repete padrões. Repete padrões. Aí é um Então, se os problema. padrões não forem bem definidos, Ele vai repetir. ele vai isso. repetir padrões não definidos. Perfeito. Lógico que existem correções, Claro. o volume faz a correção em si, mas é uma verdade. A outra própria conversa é que os modelos que, se você abrir qualquer pesquisa aí num prompt e perguntar quantos por cento de língua portuguesa tem naquele Modelo. modelo, Uhum. todos eles vão dar uma fugida no número exato. Interessante. Mas a gente pode dizer que está entre 2% a 6%. E eu lembro que foi você que chamou a atenção para mim sobre isso, Isso, né? Que é isso. o quanto do idioma ele conhece, né? Do seu idioma e o quanto isso influencia as respostas. Isso tem a ver com soberania de dados, né? é isso aí. Soberania de dados. Opa, vem vindo um podcast aí sobre isso, hein? Pronto, dizer. estamos fazendo aqui um spoiler. spoiler. Ó, acompanha a gente, vem um podcast sobre soberania de dados e IA. e IA. Acompanha aqui o Builders by SkyOne. Cara, Imperdível. muito louco, né, velho?
Opa, muito louco. Olha, saí do microfone. Tô arrepiado de novo. Vem com a A gente. cabeça aqui, ó. Ó, vem com a gente. Ulisses, a gente tá vendo, né, o tal do Vibe Code. Eu não sei nem se a gente tá vendo, a gente tá vendo, a gente tá fazendo, o Vibe Code virou tudo agora, né? E tem muitas discussões aqui sobre Zero Trust, porque a gente aplica isso no desenvolvimento, né? Até a gente já tem manuais e tem uma série de coisas que o time está trabalhando no desenvolvimento para a gente sair com o código 100% seguro, né? E o Vibe Code trouxe uma outra questão, né? Que é o usuário que não era um desenvolvedor de software passa a criar software e muitos desses softwares talvez com uma segurança questionável, né? Porque a gente não sabe exatamente o que a IA está fazendo até olhar o código, né? Como é que o Vibe Coding e o Zero Trust agora se chocam, né? Como é que a gente pode, do ponto de vista de segurança, garantir que ao criar software usando Vibe Coding, ele esteja dentro dessa estratégia Zero Trust? Eu não acredito que eles se choquem. Eu acho que não tem como trabalhar sem. E volto lá na base do processo, que é definir como será feito. Então, isso tem que estar definido uma política. Hum, E o que não pode, eu sou completamente a favor do uso do Vibe Code. Não aham, tem como voltar, sim. porque isso entrega uma velocidade absurda para o negócio. Hum, Tá? O que nós precisamos é as pessoas entenderem do risco, né? certo. Esse ponto do risco. E para isso elas precisam ser treinadas, precisa ter um processo definido, precisa ter uma política definida dentro da corporação. O que que precisa treinar? O que que precisa ter de processo? O que que precisa ter de política? Volto a falar, o básico que estão nas mesmas normas ou nos frameworks. Eu preciso saber o que, e Certo. onde, e quem, tá? E aí, eu sabendo quais são as IAs que a gente usa, né, e quem está usando, nós vamos Pra questionar. que tá usando? Para que está usando essa? Para que talvez pode ser uma Mais fase difícil, né? seguinte, porque tem a ver com a entrega. Isso. Mas uma fase antes o que e quem, tá? Porque esse quem pode fazer, Uhum, pode. Então ele tem que ter um nível de treinamento mínimo. E aí eu não Perfeito. estou falando algo complexo, não. Estou falando no começo, porque nós estamos no começo. Isso, Apesar no de eu achar básico. que faz muito tempo, eu vou É. começar pelo começo, né? Esse nível de treinamento mínimo. E aí, o Zero Trust tem muito a ver com isso. Porque o próprio conceito, a metodologia, o modelo do Zero Trust, ele define muito essa questão da credencial, uhum, né? Da validação da credencial. Então, veja que puxa para o mesmo lugar. Essa pessoa, ela poderia estar fazendo isso? Né, e aí tem que ter a double check, enfim, tem uma série de questões. Eu acho que é um complemento, não tem como seguir. Agora, precisamos ficar atentos a isso, tá? Eu tenho visto, é impressionante a maneira que os modelos estão atualizando, mas porque você sabe melhor do que eu que o próprio modelo ele é melhorado para desenvolver ele mesmo. Claro, sem dúvida. Então, a qualidade do código do ponto de vista de segurança está mudando muito, assim, uhum. numa velocidade absurda. Então, o problema da qualidade do código, eu acho que esse problema ele vai ser cada vez menor. Lógico que vai ter a outra ponta, o contraponto da briga quanto a isso, mas o que vai mudar esse jogo é a maneira que a gente trata isso, Certo. Perfeito. tá? Como que a gente treina, como que a gente organiza. E aí, como treina? Vamos primeiro de tudo fazer uma política. Não sou eu que estou falando. É. A ISO já fala isso há muito tempo. O NIST está lá no identificar, no primeiro item. Uhum. E vamos definir. A área de negócio, o que eu estou vendo de gerente, de comercial, virando especialista em Do desenvolvimento. dia pra noite. Porque é muito gostoso, É né? gostoso. É gostoso. Você fala, espeta aqui com a API e tal. Pum, tá. Ele vai espetando. O cara não sabe nem o que está acontecendo, o negócio está Mas tá fazendo. espetando. Aham. É um negócio, sim, que impressiona até eu que nem tenho mais cabelo, né? É. Então é Ó, bem o Lauro ainda interessante. tem muito cabelo aqui, eu acho que ele vai Ah, perder alguns aqui, Lauro. Como é que é tô isso? com a coceira para entrar aqui na Entra aí. conversa. Na Não verdade, solta o osso, né? Não é, larga o não, osso. tá Não bom, larga o assim osso. que é bom, assim que é bom, assim que é bom. Não, assim, acho que eu tô com o Ulisses aqui, é isso mesmo. É lógico que é mais ou menos, eu faria uma analogia com você dirigir um carro ou um caminhão. Quem dirige carro não dirige caminhão. É coisa diferente, muito Concorda? diferente. E quem É. nunca dirigiu também pegar um carro pode ser que faça meleca. Então, ótimo, tem que usar mesmo, tem que fazer vibe code. O problema é onde ele vai usar esse vibe code. Na Perfeito. vida pessoal, fazendo um exercício de experimentação ou criando alguma peça, Até bacana, também. seguindo um baseline mínimo, ele vai correr um risco pequeno. Agora, você faz isso dentro de uma companhia de bilhão
e que vai utilizar um conteúdo interno da companhia, não pode ser aberto do jeito que pode ser. Então, precisa ter regra, né? E a regra não é cercear, a regra é normatizar para que o uso seja coerente e decente. Agora, eu sou um usuário de Vibe Code? Sim. Acredito? Não. Opa, Isso é bom. Conta aí, conta mais pra gente. Por quê? Não que eu não acredito no uso, eu acredito muito no uso, mas grandes sistemas poderosos, robustos. robustos e para negócio, eles têm que vir numa outra linha, que é uma linha de arquitetura agêntica. Opa, peraí. Conta mais. Reconstruir de uma forma diferente do que simplesmente dizer que a IA sai fazendo tudo sozinha, tá? Não existe engenharia de software. Opa, com a IA. Olha, Tô quase derrubando derrubou a mesa mesa aqui. aqui. Tô derrubando a mesa. Deu Melhor- emoção, né? Deu emoção. Tá terremoto na mesa. Então, eu acho que aí tem uma discussão boa para a gente ter aí num momento 2, porque isso muda bastante, né? Show. Vem um novo podcast aí em breve, galera, que é Prometeu, cobrem ele pra cumprir, hein? a discussão sobre Vibe Code versus arquitetura agêntica. Aguarde. É isso aí. Muito bom. Uma boa discussão aqui. Uma ótima Arquitetura discussão. agêntica, a cabeça já vai para outro lado, É. né? Tem muita coisa boa. E é muito louco, né? Porque a gente discute muito aqui no mundo do RP, né? O monolito versus o microserviço versus o cliente-servidor, né? E, cara, eu vou te falar que o Vibe Code não tá nem aí para isso, né? Então, quando ele cria o código que você pediu, mas ele não sabe como você vai usar, né? E ele não sabe onde vai você... colocar? Até onde vai colocar, ele até Você já pode até coloca. escolher, né? É, Você pode escolher, ou ele vai colocar, ou você pode escolher, né? mas ele não se preocupou com a escala. Então, se você vai botar 100 usuários ou 100 mil, é certeza que você vai ter problema, né? Porque aquele software não foi pensado para a escala, que é um pouco do que o Lauro está falando, né? A arquitetura do agente, né, que a gente não conhece, que está lá no ChatGPT, no Gemini, ela dá essa sensação de que as coisas são muito rápidas e muito fáceis, né? Para conceber, sim, mas para escalar, não, né? E mesmo para dar segurança, né? E a segurança, então, O nem que se não fala. quer dizer que você não possa Com construir a certeza. partir do modelo MVP, você vai chegando nele. Bom, agora ele precisa aguentar não sei quantas mil conexões. Agora ele precisa ter design de segurança na camada de banco. Agora, Perfeito. você pode ir evoluindo, né? Então, assim, a construção é possível a partir de um vibe code. Eu não estou dizendo que Sim. não. Eu só estou dizendo que sem você ter um conceito de arquitetura, você vai fazer um trabalho muito longo. Claro. Você vai ficar interagindo, É talvez isso. vai demorar muito mais tempo, Do- não que a construção na Isso. raça, mas que você parasse para construir a arquitetura antes, os módulos de arquitetura, explicasse para ela esse módulo e mandasse ela construir, Perfeito. seria muito mais efetivo. Viu o que é o treinamento? Vi. Então, No fim do dia, precisa saber usar, precisa entender. Isso. é, Precisa ter pra que saia conceito de arquitetura de Claro. que software. saia de maneira minimamente bem feita, né? Uhum. E aí, eu gostaria só de voltar no MVP, né? volte. O MVP. Eu Mas, acho que mas não isso demora muito, porque a gente tá chegando naquele momento, hein? Opa, Aquele. Opa! Mas continua. O MVP, eu acho que muda o paradigma do MVP, porque antes você dependia de um investimento muito grande para descobrir se algo ia funcionar. Agora você consegue testar muito rápido e Ulisses, acertar muito rápido. perfeito. O que eu tenho falado, a gente tem discutido muito, né? Eu e o Lauro aqui, a rodinha da discussão do Venture Capital, né? Lógica do mercado de capitais de risco, né? De startup até um certo tempo. Investir para construir um produto, né? A empresa contrata um CTO, contrata um monte de desenvolvedores, monta uma baita infraestrutura, um montão de gente para testar um produto que eu nem sei se vai dar certo, nem sei se tem mercado. Agora, não precisa mais disso, porque você consegue fazer o MVP muito rapidamente. Agora, Tá onde... no dia, na hora. Então, mas onde que está o investimento agora? Então, o grande problema é trazer cliente, fazer o cliente Pronto. pagar, enfim. É isso. Mas o assunto é para outro podcast. Não, mas aqui a gente mistura tudo, cara. O que é MVP? Vocês sabem, Eu né? sei. Mas precisa ver se você sabe o mesmo que eu, né? Então vamos lá, o meu é o produto mínimo viável. Não, é melhor ver primeiro. Essa é do interior, essa é lá de Limeira. Muito bom. Gostamos. Muito bom, gostei. Quer comentar, Lauro, essa história aí do MVP e da escala? Porque eu acho que Acho que chega no ponto, esse né? é o ponto. Eu acho que temos uma mudança de paradigma grande aí, né? Então, e vamos falar de MVP em qualquer nível, não só numa startup, não, dentro do negócio, né? Sem dúvida. E acho que aí vai porque é lindo, porque você vai falar assim, cara, será que isso aqui faz algum sentido? Deixa eu fazer rápido,
deixa eu testar. Vou ali no departamento que eu tenho que prestar um serviço para ele, ou vou fazer uma interação com o cliente muito numa versão, olha, estou te mostrando só alguma coisa aqui, É ou isso. deixa eu solucionar um problema Que era específico ali, complexo antes, né? que antes era muito complexo. Era custoso, né? Custoso E isso. hoje não é. E Então, eu acho hoje é que barato. essa quebra, ela veio para ficar. Eu acho que não tem mais volta, não. Daí, tornar um produto de escala, volume, seguro, é um passo mais para frente. É A outra barreira para o serviço acontecer, ela diminuiu, né? E escalar serviço tem todas as suas dificuldades também. Eu acho que a barreira para você iniciar o processo de transferir aquilo que está na sua cabeça para materializar em alguma coisa reduziu muito. viável virou É. tempo de dia, Você pensa e dia, faz. É, né? basicamente é Você isso. faz. Você pensa e às vezes não é nem um dia, É. minutos, né? Dia porque teve que tomar É, uns cafés. Isso. Cara, esse negócio de tomar café demais é ruim, hein, Jesus? Sei de nada, hein? Porque Vamos eu mais tomo devagar. café com esses jovens aqui todos os dias, Não, então cara, ele só trabalha assim, minha ó. consciência está tranquila. Vai tomando café o dia inteiro. Mas a gente tá chegando naquele momento. E quando a gente chega naquele momento, o que tem que acontecer, cara? Meu amigo Ulisses, meu amigo Lauro, Jesus. E agora, hein? Ih, o mote deste podcast é pequenos hacks, grandes escalas. Então é entender aí pequenas coisas que vocês fazem para aumentar a sua produtividade, seja no profissional, seja no pessoal. Estamos muito curiosos para ouvir vocês. Manda bala. Eu convidado. primeiro? Você é o primeiro, cara. Eu não sou adepto de reuniões intermináveis. Perfeito. Somos Tá? dois. E, Somos 3, somos 4, somos 1000 aí que estão nos ouvindo. e aí, talvez, porque a gente vem muito do ramo de tecnologia, as coisas são muito rápidas, né? E aí eu tenho treinado meu time. Reuniões, vamos fazer de pé? De onde você tirou isso? Conta pra nós. Eu tirei basicamente do conceito do Scrum, né? Que a gente há muito tempo usa na tecnologia. A gente começou usando um PMO, todo aquele arcabouço estrutural, e aí chegava no fim do projeto, você entregava um negócio bem diferente do que o cliente estava esperando. Né? Quem nunca? Enfim, aí é outro podcast de novo. Esse né? é outro, esse é outro. Mas enfim, e aí o Agile veio para ajudar e eu gostei muito desse modelo e de lá que eu adapto aquelas reuniões rápidas, né? Então, chama fulano, beltrano já rápido lá, seja numa sala ou no físico, e conversamos rapidamente de uma maneira pouco confortável, que é para resolver rápido e a gente seguir. Lógico que em momentos é necessário um trabalho mais profundo, mas isso tem mudado a maneira de gestão e me ajuda muito e o time, pelo menos da minha frente, fala que gosta. Opa, que legal. Legal. E aí, Laurão? Onde é que você Cara, faz os hacks aí? meu hack é o seguinte, eu tenho como base de qualquer ação, antes de tomar qualquer ação, eu acho que preparação é tudo. Então, preparação depende do que você está falando, é planejamento. Ok. Então, assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa simples, sei lá, podar uma árvore, que eu Certo. gosto de fazer de vez em quando lá no interior, né? Opa, Ou geleia. ou geleia. Ou aqui eu tenho que pegar e fazer, sei lá, uma estruturação de um projeto estratégico que foi pedido pela companhia. Certo. Cara, eu sempre falo, pensa, estrutura, não é dias, meses, às vezes é hora, às vezes é amanhã, né? E essa estruturação encurta muito tempo. Tirar da cabeça, colocar no papel, né? Meu passo 1, depois do passo 2. Vai respirar um pouco, volta, reanalisa aquilo que fez. Será que isso vai dar certo? Faz o plano A, B, ou faz só o A, mas você tem o que corrigir. Quando você parte para a ação sem ter a base, você não tem nem o que comparar. Sem dúvida. Então, acho que o hack mesmo é sempre assim, para e dá uma estruturada antes da ação. Perfeito. E tem Gostei tudo a dos ver. nossos hacks, hein? Que Você não viu, teve cara? nada de máquina, foi tudo o uso do corpo. A máquina biológica, Opa. seja ela mais nova ou mais velha, todas elas levam em consideração a nossa experiência como seres humanos, né? Isso aí. Baita. É isso. E, cara, tinha um maluco, um tal de Steve Jobs, que era super fã de usar a máquina humana. Tanto é que o primeiro negócio que ele criou que usa a tela touch era para ser manual, né? Opa. E aí? Não era para usar nenhum dispositivo de tecnologia, era simplesmente manual e a gente usa até hoje. Então, aí. Top. Top, né? Chegamos no final, e aí? Gostaria de agradecer você que nos escutou até o fim. Lembre-se que na comunidade Builders by SkyOne temos conteúdos hiper personalizados, hiper premium, para você que busca por mais cibersegurança, para você que busca mais escalabilidade na construção das suas aplicações. Tamo junto, até o próximo episódio. Até.